Olá, bem-vindos a mais um Abbotcast, o podcast da Abbots. Hoje eu tô aqui em São Paulo, nesse friozinho, no estúdio da Crossroads, nosso grande parceiro. E um episódio especial hoje, dedicado ao Streaming Ladies. Tenho o prazer imenso de receber uma convidada muito especial, Rosângela Lara, diretora executiva do Band News. Essa entrevista hoje deveria ser o contrário, né? Ela que é a grande jornalista, olha só a responsabilidade que está em minhas mãos. Mas eu tenho um grande prazer de tê-la aqui e contar um pouco sobre a vida pessoal, os desafios dessa posição, como é que funciona o dia a dia da área de jornalismo e um dos jornalismos mais importantes a nível brasileiro. Muitas curiosidades para a gente debater hoje aqui. Então, é um prazer estar contigo, Rosângela. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Paloma. Obrigada pela oportunidade. Enfim, eu acho super importante que a gente possa falar um pouco do nosso negócio e também da posição, né, do posicionamento de uma mulher executiva à frente de um canal de TV. E, enfim, agradeço demais a oportunidade de falar com seus ouvintes. Que delícia. Vamos lá, então. A primeira pergunta, na verdade, é um pedido para você se apresentar. Queria saber quem é você além do cargo, entender um pouco como você se define. Bom, eu sou, sobretudo, uma pessoa otimista e curiosa. Eu acho que essas duas palavras me definem muito. Eu estou sempre em busca de conhecimento, de novidade, de entender sobre as coisas que eu não entendo. Eu acho que a gente aprende todo dia e sou muito otimista em relação ao mundo, em relação às pessoas. E, enfim, eu acho que essas duas palavras me definem muito bem. Formada em jornalismo. Sou formada em jornalismo há 30 anos pela PUC aqui de São Paulo. Tenho paixão pelo jornalismo, a minha carreira toda foi moldada no jornalismo e em televisão. Certo. Fiz muitas coisas em redação, assim, desde entrar através da chefia de reportagem, que é onde você tem contato ali com a primeira notícia, com a apuração dessa notícia, com o repórter, né? Passando pela edição, que é quando você já recebe esse material da rua para você trabalhar com o repórter e construir a história que vai ao ar, que vai ser vista pelo telespectador. Depois de um período já como fechadora do jornal, que é a editora-chefe, que é quem está à frente de uma equipe, comandando o que a gente chama de espelho do telejornalismo, que é a ordem em que as notícias vão ao ar, que notícias precisam estar naquele telejornal. Depois, chefiando redações, já chefiando vários times de jornais diferentes. Que bacana. Eu estou muito curiosa, imagino que a nossa audiência também, porque eu diria que a maior parte da nossa audiência vem do mundo digital, vem da área de streaming, principalmente, e para a gente, obviamente, sempre existiu essa conexão com o jornalismo, né? Mas, assim, a gente tem curiosidade de saber como é que funciona o dia a dia. Eu acho que a gente pode explorar isso com certeza. E sua trajetória, né, no jornalismo é extensa, é inspiradora. Conta pra gente como é que você começou e alguns momentos que marcaram essa caminhada até você chegar na liderança e na posição atual. Bom, ainda estudante, eu era funcionária pública, acredite. Olha! Funcionária pública da Prefeitura de São Paulo, concursada, não na área de jornalismo, numa área administrativa, mas estudava já jornalismo. Naquela ocasião, eu tive a oportunidade de trabalhar com um grupo de estudantes também, que foi treinado por uma jornalista que precisava ali construir uma assessoria de comunicação e não tinha condição de buscar profissionais no mercado e também achou que era importante ter as pessoas que estavam ali ao redor fazendo esse trabalho. Então, muito jovem ainda, 18, 19 anos, eu comecei a ter contato com as redações, mas do outro lado do balcão, como assessora de comunicação.
precisando vender o meu peixe, né? Era isso que a gente tinha que fazer. A gente tinha que ligar para as redações e convencer os colegas que fossem ali dar cobertura para alguns eventos. Olha. Foi muito bom, eu aprendi muito. Eram colegas muito receptivos, pessoas que estavam nas redações e que tinham muita experiência e que me ajudaram até a construir, nesse início, a melhor maneira de vender uma reportagem, o que ela precisava ter para ser atrativa. Assim foi o meu início, zero. Logo depois, alguns anos já terminando ainda a faculdade, eu tive a oportunidade de fazer, de ter o meu primeiro trabalho já na TV Bandeirantes, Olha. mas na área da chefia de reportagem e pauta, que é onde tudo começa, né? A pauta é o lugar onde os jornalistas constroem o que pode ser interessante, o que pode virar uma reportagem, né? E aí você submete isso a uma série de outros jornalistas que respondem pelos telejornais, e a chefia de reportagem viabiliza que aquela pauta aconteça, direciona o repórter na rua, orienta o repórter, o que ele precisa fazer para trazer aquilo. Então, foi sempre uma grande paixão, o jornalismo diário, né? Tá ali podendo informar as pessoas, tá preparada para coisas que, de repente, não estão exatamente no seu radar. E a minha vida começou ali. Depois eu entendi, dentro da Band ainda, que eu queria fazer uma outra coisa, que era editar, fazer a parte da edição do telejornalismo. Que era quando você já idealizou qual é a pauta ideal, você já colocou o repórter na rua e aquilo volta para a redação, né? No estado bruto ali. Tá. E aí você tem que pegar aquele material e reduzir, às vezes, 2, 3 horas de gravação, não sei quantos personagens ouvidos na rua, você tem que reduzir aquilo para os 2 principais minutos que vão ao ar, né? 1 minuto e Imagino que meio. seja um desafio também. É muito desafiador. Você tem que ter um poder de concisão e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade. Hoje se Sim. fala muito sobre isso, né? Sobre a inteligência artificial, a fake news, mas Imagino que hoje em dia esteja muito mais fácil, né, do que há alguns anos atrás, do ponto de vista pelas da ferramentas. tecnologia, sim. Sim. Mas o cuidado que você tem que ter com a ética, né, e com a responsabilidade, certeza. porque quando você recebe um material que você tem ali, uma pessoa falou de 1 a 10 minutos sobre um tema e você vai recortar. O recorte. Aquilo O é muito famoso sério, recorte, sempre com foi, né? certeza. Então, não é uma coisa que a tecnologia mudou a responsabilidade, não. A maneira como você faz isso se tornou mais simples. Na época que eu comecei, para você fazer uma edição, por exemplo, um corte de uma entrevista, você era analógico. Então, você precisava ter uma fita mesmo, beta, que você colocava numa máquina. Então, junto com o Olha editor só. de imagem, aquilo ia até o ponto que você precisava cortar, você cortava, tirava o que você precisava, você tinha que passar todo aquele tempo de novo. Era tempo real, sabe? Uhum. Não era digital, era analógico. Então, o tempo que você demorava para chegar até aquela entrevista e fazer o corte era exatamente o tempo que você ia precisar para passar tudo aquilo de novo para fita. Às Era vezes eu muito me mais pergunto como moroso é que do que hoje em funcionava, dia, viu? sim. Imagino, essa geração nova nem faz ideia, né, Não de faz como ideia. era. Então, a tecnologia mudou demais e ajudou Claro. muito, e ajuda, mas a responsabilidade, ela permanece, sempre foi preciso que a gente soubesse o poder que você tinha na mão ali, né? De pegar uma frase e juntar com a outra, imagina? Sim, Tirar uma palavra ou colocar sim. outra. E aquilo me encantava sob o ponto de vista da responsabilidade mesmo, que era fazer aquele trabalho. E são quantos anos de Band? Olha, entre idas e vindas, eu já saí da Band para fazer outras coisas. Já passei por outras emissoras, já trabalhei com marketing político, já fiz assessoria de comunicação pública Que legal. e já trabalhei em produtoras com produção corporativa. Se eu jogar tudo isso fora, eu tenho
30 anos de Band. Tá. Mas eu diria que 20 anos, pelo menos. Pelo menos, É. caramba. Pelo menos. Pelo menos, não sei se é a palavra certa, né? Porque é tudo isso, mas que bacana. É. Não, mas uma excelente experiência. E aí, trazendo um pouco, né, o assunto de ambiente digital, inovação, a gente chegou até a falar um pouquinho já, mas como é que você vê hoje, por exemplo, a Band está muito bem posicionada, né, no geral, o grupo Band, no mercado de streaming, no mercado digital, imagino, né, que você acompanhou aí todo esse processo. O que você vê como grandes benefícios de ter hoje, né, outras possibilidades de estender o jornalismo, e se isso afeta vocês no dia a dia, enfim. Sim, a Band tem realmente um universo digital gigantesco, né, de muito alcance. Nós, na Band News TV, nós estamos dentro do universo digital da Nilco, né, que é Sim. um braço de Pay TV da Band, mas a Nilco também está dentro do maior guarda-chuva, que é o Band Play. Eu acho que o universo digital, ele só contribui para que a gente consiga crescer muito em alcance, né? Eu não tenho dúvida que o que mudou foi isso. Uhum. Hoje, no universo digital, você consegue alcançar milhares e milhares e milhares de pessoas em lugares totalmente distintos. Elas não precisam estar necessariamente na frente de uma televisão, né? Já faz um tempo que isso acontece. E a distribuição desse conteúdo que a gente produz está sendo cada vez maior. E entrando players que não são assim tão conhecidos do mercado, mas que estão se disseminando para poder levar o nosso conteúdo para lugares que antes a pessoa precisava ter ali uma tecnologia que às vezes não alcançava, até do ponto de vista financeiro, né? Sim. Então, o universo digital, eu acho que ele só colabora, não tem volta, e do ponto de vista da estratégia, é exatamente o que a gente vem fazendo. Querendo estar em todos os lugares, os aplicativos, nas Fast TV, dentro da nossa rede digital, internet, site, redes sociais, onde a gente conversa demais também com as pessoas hoje. O jornalismo ficou muito mais interativo, né? Você hoje é pautado pelas Sim. redes sociais, você é Sim. pautado por assuntos que as pessoas já saem de casa, da cama, falando sobre. Quando você chega numa redação, você já sabe que aquele vai ser o assunto do dia. Isso é uma grande mudança. Quando eu comecei, Sim. era um papel em branco. Você chegava numa redação e você partia de um lugar, que eram, obviamente, os fatos mais relevantes, mas comportamento, por exemplo, ou dúvidas que as pessoas poderiam ter sobre determinados temas, aquilo era construído dentro de uma redação por jornalistas. Será que as pessoas gostariam de saber disso? Olha, isso aqui pode ser interessante. Vamos por aí? Hoje não. O mundo digital nos pauta, né? Sim. Hoje, Eu de fora aqui diria que a interação, né, entre o público, a audiência e o jornalismo, acho que é o grande quê da questão, né, da área da era digital e das redes sociais, porque eles, além de engajar, eles trazem também muita informação, né? Eles ajudam a colaborar com o jornalismo. totalmente, ficou interativo mesmo. É um conteúdo feito a muitas mãos e algumas dessas mãos são dos ouvintes, dos telespectadores, né? Sim, sim. Então, isso é muito construtivo. E o mundo digital, eu acho que democratizou, né? As pessoas se sentem mais parte do processo. Sim, sim. E uma curiosidade, conta pra gente como é que constrói uma cobertura de hard news, e se o digital apoia de alguma forma, né, nesse processo, porque eu acho que é super curioso para todo mundo saber como é que funciona. Aconteceu algum problema, alguma tragédia, ou enfim, alguma notícia importantíssima a nível global até. Como é que funciona esse comportamento? Não, fundamental. O digital ele é fundamental nesse processo, e justamente porque você tem uma série de caminhos, né, onde as pessoas se comunicam. Então, você imagina uma cobertura intensa, como a gente vem tendo aí, ou de tragédias, ou de guerras, por exemplo. Muitas autoridades se comunicam através do tweet. Uhum. Então, o meu apresentador, o apresentador da Band News TV que está no ar,
que está recebendo aquela informação naquela hora, ao vivo, que precisa contar para as pessoas o que está acontecendo, esclarecer, construir. Ele tem todo o aparato de uma redação que está ali checando as informações com as agências, Sim. que está ali buscando as informações com os repórteres, com os nossos correspondentes, com quem está em loco. Esse é um universo. Mas tem um outro universo digital que o apresentador está recebendo ali ao vivo, online, em tempo real, e que ele consegue somar. Então, principalmente quando a gente está falando de declarações ou de imagens que caem na rede, claro, sob uma checagem. Mas Aham. quantas vezes você não tem imagens que caem na rede e que vão para a televisão, anteriores até da chegada do nosso repórter no local onde aquilo aconteceu? Sim. Então, o digital contribui demais. É claro, é sempre importante que a gente cheque tudo o que chega. Mas por canais oficiais, principalmente os canais que as autoridades usam, né, que eles usam para se comunicar, Não tem então como. é uma coisa que só contribui, que tornou uma cobertura de hard news, uma cobertura que está fora do nosso radar, de alguma coisa que aconteceu e que não estava prevista, Uhum. é muito mais ágil, Sim, né? sim. Não, e eu acho que o digital também, assim, o lado um pouco negativo, eu diria, dessa história toda, tô pensando aqui enquanto você vai falando, é tanta novidade aqui pra gente, mas acho que tem um lado negativo que todo mundo hoje se sente um pouco jornalista, no sentido de é, ler uma notícia em algum canto, não se informar para entender se aquilo, né, tem procedência e passar para frente. Então acho que a Band ela vem, né, com essa com essa marca por trás, com essa referência por trás de tudo que a gente consome de Band News, a gente sabe que é checado, a gente sabe que tem todo o cuidado, todo o tratamento. Eu acho que esse é o grande diferencial que traz, né, a vocês em relação a todos esses meios de comunicação novos, inclusive a própria audiência É, hoje. esse é um grande desafio. É por isso que a gente diz, o jornalismo, ele não vai morrer, nunca. Uhum, Porque, na verdade, você pode ter uma série de fontes, pessoas físicas que contribuem ali, colocando coisas que realmente são reais, ou não. Então, ou você pode não. ter o risco da fake news ali o tempo todo, né? De notícias distorcidas, de imagens agora, ainda mais agora, imagens montadas, que você precisa ter Uhum, certeza que aquilo realmente aconteceu, que é de fato. Por isso que o jornalismo ele se torna cada vez mais imprescindível. sim. Porque quando você sabe que você está recebendo aquela notícia de um grupo de comunicação, está recebendo uma notícia de um grupo que tem quase 90 anos, que tem, né, centenas de jornalistas trabalhando para apurar, para conversar com a fonte, para ter certeza. Então, você está chancelando, né, uma informação. Então, assim, a fake news, a inteligência artificial, elas trazem muitos riscos, o compartilhar sem checar também. Por isso que o jornalismo profissional, ele é cada vez mais relevante. Com certeza, com certeza. E aí, trazendo aqui até uma informação, e já fazendo link com a minha próxima pergunta, você é a primeira mulher diretora, você foi a primeira mulher diretora da Band News TV, com quase 25 anos. Então, queria entender um pouco sobre, ao longo dessa carreira, quais foram as referências femininas que você teve, os seus desafios como mulher ocupando essa posição de liderança, e o que te inspira. Sim, eu acho que, assim, eu tenho muito orgulho, né, de ser a primeira mulher na direção, depois de tanto tempo, e eu acho que é reflexo também de uma sociedade, né, que vem enxergando a mulher não só durante muito tempo, nós tivemos posições de liderança, mas sempre do ponto de vista do dom, né, do talento que a mulher tem, de alguma forma, para executar as tarefas, para poder receber ali um planejamento e colocar ele em prática. E eu acho que isso vem mudando a cada dia. As pessoas vêm entendendo, a sociedade, as mulheres vêm se colocando, que a gente pode mais, né?
que a gente pode também ser proprietária desse planejamento, proprietária desse universo de decisões e tomar essas decisões e não só executá-las. Então, eu acho que eu chegar até aí faz parte de um processo maior, né, do mundo corporativo, que eu acompanho muito e vejo que cada vez mais as empresas estão escolhendo mulheres para estarem dirigindo e liderando os seus times, né? Eu tive mulheres muito fortes durante a minha carreira, muito perto de mim, desde essa primeira jornalista que tomou essa decisão ali ainda, né, quando eu trabalhava na prefeitura, a Olívia Gurjão, uma jornalista super combativa e que decidiu não ir ali para o mercado buscar pessoas e se formar um time, Uhum. né? Outras jornalistas como a Rose Vitali, que é uma jornalista que me levou para a Band, acreditou no meu trabalho quando eu ainda era uma estudante. Depois, tempos depois, me convidou para fazer coisas novas, como campanhas políticas que na época estava bombando, né? E tinha ainda um, um certo receio de você misturar jornalismo com política. E naquele momento eu saí para fazer uma coisa muito diferente que me levou para o mundo da publicidade. Uhum. Então eu Olha consegui só. trabalhar num outro universo, que era o universo do discurso publicitário. Foi muito legal para mim. É, a Mônica Monteiro, que não é jornalista, mas é uma CEO, uma mulher de negócios e tocou durante muito tempo o Pay TV da Band como uma pessoa de negócios e que trabalhou muito também para que eu pudesse estar no lugar que eu estou hoje. Então, são mulheres que me inspiraram, mostrando principalmente o seguinte, né? Que você precisa se posicionar. Você precisa Sim. dizer, eu estou aqui. Não espere sentada alguém dizer para você imaginar, te enxergar, né? Quem fala muito isso também é a Ana Paula Padrão, que já foi da Band muitos anos no MasterChef, mas também foi elenco já da Band News TV. E ela Uhum. fala isso e eu aqui faço referência ao que ela coloca. As mulheres, eu acho que durante muito tempo esperaram ser vistas, esperaram ser reconhecidas. E o que eu digo de todas as mulheres que eu citei aqui, que eu aprendi foi isso. Faça o seu trabalho, mas não espere que ele seja reconhecido pura e simplesmente. Levante a mão, diga: Sim. estou aqui, posso fazer isso, quero fazer isso. E aí eu Olha acho que que é o primeiro bacana. passo. Nossa, que inspiração. É muito, muito bacana. E me fala um pouco sobre o toque feminino, né? E até na sua posição atual, o que você acha que tem de diferencial da mulher nessa posição estratégica comparado a um homem? Não referente às capacidades de cada um, porque, né, a gente aqui se equaliza de alguma forma, Claro. óbvio. Mas existe algum toque especial que você enxerga do poder feminino? Eu acho que a mulher ela tem um olhar 360 de verdade para o negócio, assim, ao mesmo tempo que eu tô olhando para a minha audiência, que eu tô olhando para minha melhor cobertura, que eu tô olhando, por exemplo, para os números do meu canal, eu sou capaz de te dizer assim exatamente quem é cada uma das pessoas na minha equipe, o Uhum. que está acontecendo ali. É um olhar 360 que eu acho que é do cuidado, que é da natureza da mulher, Da né? natureza da mulher, é. A gente já nasce com uma bonequinha no colo, né? A gente já Aham. nasce brincando de cuidar. E eu não acho isso ruim, não. Eu acho que a gente trazendo isso para a gestão só contribui, Sim. né? Eu ouvi isso de vários colaboradores meus, né? Que já saíram, inclusive, até na hora de sair, várias pessoas me dizendo: olha, obrigada, porque você me ouviu, porque você sabia o que estava acontecendo. E claro que isso também é fruto de todo um time, uma equipe que me ajuda e que filtra e que me traz, Uhum. porque você precisa ter também uma equipe afiada, né? E afinada com seus objetivos para que eles te tragam exatamente as coisas que também são importantes para gerir. Mas eu acho que o olhar 360, que é o negócio, no meu caso, a qualidade, a curadoria das notícias, a credibilidade que o meu canal não pode perder, mas a gestão das pessoas, assim, quase que individualmente. Olha só. É.
Obviamente que uma coisa não é menos importante do que a Não, outra, não, né? complementares. Sim, são totalmente complementares. Que bacana, com certeza. Essa visão 360 acho que vem muito da mulher e a gente aprendeu isso desde que nasceu, né? Então É, é muito cultural. exato. A mulher está sempre prestando atenção um pouco em tudo, né? É um radar, né? Um olho no peixe, outro no gato. Exatamente. E trazendo um pouco mais para sua vida pessoal agora, você lidera um canal, né? E um Sim. canal que, imagino eu, que você tenha que estar ali à disposição meio que 24 horas, porque jornalismo funciona assim. Como é que você equilibra essas demandas, a sua vida pessoal? Eu sei que você tem filhos, Sim, neto. sim. Queria entender um pouco melhor É. qual o segredo. Olha, o meu trabalho, a minha carreira tem muita importância para mim e, portanto, tem um espaço muito grande na minha vida. Então, a minha família se habituou com isso. Uhum, Filhos, ex-marido, namorado, mãe. As pessoas sabem, né, que eu sou essa pessoa. Eu sou jornalista 24 horas. As pessoas uhum, sabem disso. Então, eu não fico muito preocupada assim em como construir. Ai, agora eu não estou trabalhando. Eu estou sempre trabalhando. tá. Eu estou sempre trabalhando, porque eu estou. Se eu estiver numa padaria vendo televisão, eu estou trabalhando. Uhum. Né? E se eu estiver numa viagem, me divertindo, você pode ter certeza que eu já imaginei alguma coisa ali que pode ser trabalho. Curiosamente, hoje de manhã saiu uma pesquisa sobre a questão do número de jumentos que vem diminuindo no Brasil. Eu vi isso também. Pois é, e eu estava um ano atrás no Maranhão, Lençóis Maranhenses, e a gente começou a ver um monte de jumento assim abandonado. E eu comecei lá investigar esse negócio. Eu estava de férias. Nossa, mas por quê? Ah, porque tá trocando aqui. Os jumentos foram trocados pelas motonetas, motociclos, Olha, para levar sim. não só turista, mas também, enfim. E aí hoje eu pensei, eu falei, ó, eu já estava ali com um olhar de jornalista, de pauta, então tá tudo bem para mim isso, né? Agora, claro, eu não desconecto, realmente eu não desconecto, é muito difícil para mim dizer, não, eu não estou pensando como jornalista. Uhum, Mas eu consigo conciliar, né? Então, eu tenho dois filhos, né? Dois filhos adultos, uma filha médica e eu sou avó de um menino lindo, Joaquim, que tem um ano e meio, que é minha paixão. Tá vindo outro menino por aí, o Augusto, vai chegar no final do ano. que Então, a delícia. minha grande descoberta é essa. Então, finais de semana são deles. Eu faço tudo o que eu posso para estar perto deles. Acho que eu me culpo menos de ter que me dividir entre trabalho e família e vida. Então, eu tô ali, tô brincando, tô no chão, tô brincando de carrinho, tô me dividindo, mas o celular tá aqui. Eu, Sim, de vez em quando, vou lá, tenho que dar uma olhada. O meu time está conversando comigo, eu tenho que saber o que acontece. sim. Eu gosto de ir ao parque, eu gosto de caminhar, a natureza me faz bem, eu gosto de ouvir os passarinhos, de ver o sol, mas o meu celular está comigo, sabe? Tá junto de mim. Se você me permite, eu diria que é um workaholic, mas é um workaholic prazeroso, então não necessariamente isso faz mal pra gente, né? É, Quando a gente tem muito prazer em fazer o que a gente faz, eu acho que é muito complementar. E é isso, acaba que a nossa mente tá sempre atento a tudo e mistura um pouco, né? Do que é vida pessoal, do que é vida profissional, porque é. quando tem prazer envolvido, acho que É isso, e são raras exceções quando eu deixei de fazer televisão, pouco tempo da minha vida, então são quase 30 anos em que eu estou habituada, né, a estar atenta. Uhum, Então, eu acho que esse é o diferencial. Eu estou atenta a absolutamente tudo que acontece, porque a qualquer momento pode acontecer qualquer coisa. Um sim, canal 24 horas, ele é muito intenso. Então, não tem aquele momento em que você diz assim, não, agora tá tudo bem. Tudo pode acontecer mesmo. Já trabalhei em TV aberta
não é diferente, mas o ritmo é diferente no sentido de que você tem uma programação fatiada. Uhum. Você tem um momento em que é jornalismo, um momento que é entretenimento, um momento que é esporte. Você está pensando no próximo jornal que você vai fazer. Se você fez o da manhã, o time da manhã foi embora, Já está chegando passou. alguém para pensar no da tarde e depois no da noite. Neste caso, né, no tipo de trabalho que a gente faz, o telejornalismo que a gente desenvolve, não existe isso, né? Sim, Não tem esse sim, break. sim. Então, eu me acostumei, mas é isso que você falou. Eu sou feliz fazendo isso. Então, eu equilibro os pratinhos assim, olha, sem dificuldade. E já aconteceu em algum momento, você tá em um ambiente pessoal ali, né, no seu dia a dia particular, e de repente acontece alguma coisa, alguma bomba, alguma Muito, notícia, enfim, muito. E as pessoas da minha família, os meus amigos, a grande parte dos meus amigos são jornalistas, né? Porque imagino. aí a gente brinca, fala, o pessoal se reproduz em cativeiro. Mas é porque vive muito isso, né? Claro. Mas a minha família está acostumadíssima. Agora, recentemente, quando os Estados Unidos invadiram o Irã por Uhum. conta da guerra, eu estava numa festa junina familiar. A Nossa. gente já tinha se preparado, digamos assim, porque a gente acompanha as notícias, íamos para um final de semana, tínhamos um plantão, já tínhamos nos preparado. Bom, Estados Unidos, Irã, mudamos toda uma escala, deixamos os nossos editores de internacional, os nossos correspondentes a postos, né? Mexemos realmente na vida das pessoas, pensando numa invasão. E aí o Trump anuncia, eu acho que na quinta ou sexta-feira, olha, eu só vou decidir isso em 15 dias, né? Ele anunciou isso, ou 14 dias. Aí, imediatamente, o time, olha, Trump disse que não faz nada em 14 dias. Ah, mas tudo bem, mantém aí, porque Claro, em qualquer é nossa momento. responsabilidade. Estava no meio de uma festa junina familiar e atacou, e aí eu recebi já a mensagem, acabou, aí acaba. Aí você já sai da sala, já avisa a família. Gente, Trump mandou invadir o Irã. Boa Todo mundo festa. já sabe, entendeu? Sai, vai para um cantinho, porque é isso, né? E isso Lógico. aconteceu inúmeras vezes, milhares de vezes, né? A gente está sempre preparado de alguma forma, né? Na verdade, até enquanto você estava falando, eu estava lembrando, porque a gente tinha uma conferência agendada, e aí Ah, você me falou, Paloma, justo hoje não vou conseguir fazer, porque os Estados Unidos invadiram, então vamos fazer amanhã. Tô na Então, loucura o aqui. jornalismo ele tem isso, né? Ele coloca você num lugar que você está ao sabor dos acontecimentos, Imprevisto, total, né? E total. você, eu imagino que algumas outras profissões também sejam assim, né? A Sim, família tem que estar junto, entendendo, né? sim. Sei lá, um médico que trabalha com Medicina, com emergência, certeza. né? Um policial, um Sim. bombeiro. Então é isso. Mas faz parte, a minha família entendeu. Eu tenho filhos, como eu te disse, adultos, né? E eles sabem. Até me perguntam, mãe, tá tudo bem? Aí a guerra, como é que você tá com a guerra? E esse avião que caiu, como é que tá a sua vida? E não tem curiosidade, assim, né, dos teus amigos que não são jornalistas ou da família? Ai, me conta o que está acontecendo aí que você ainda não publicou. Imagino que deve ter isso também, né? Ah, perguntam, né? Alguns Os bastidores. Quase bastidores, sempre depois, exatamente. assim, que a coisa aconteceu, né? Mas como é que foi? Mas, Claro. como eu te falei, a maior parte do meu grupo, dos meus amigos, são jornalistas, né? A gente Tá vai todo mundo vivendo isso, envolvido. Aham, Mas aham. tem sim. Mas eu acho que a maior curiosidade ainda de como foi, né, durante um tempo, e de quem não é da área, é como funciona a televisão. O bastidor mesmo, né? Ir até um estúdio, Uma entender loucura. quanta gente está envolvida por trás daquelas câmeras ou numa redação para construir uma notícia. Sim. Toda vez que a gente leva ali alguém para a Band, que é de fora do mercado, nossa, é Se uma surpreende, fábrica, né, de magia mesmo. com certeza. É mágico, as pessoas realmente gostam de ver, né? Com certeza. Aham. E aí, me fala um pouco sobre sua saúde mental, bem-estar. Você tem alguma rotina, algum hábito? Pratica algum esporte? Tem intenção de? A intenção eu tenho, tô devendo para mim fazer alguma coisa assim, realmente para minha saúde física, né? Porque
Eu me divido muito entre meu trabalho e as coisas que eu gosto de fazer, que são duas. Eu gosto de caminhar no parque, como eu já disse aqui. Uhum, Então, do ponto de vista da saúde mental, é isso, porque uhum. realmente me faz bem e que acaba juntando também com a saúde física. Mas eu não vou ali para correr, eu não vou ali por conta do cardio. Eu tô indo por conta da minha cabeça. Mas as coisas caminham juntas. Eu gosto muito de ler ficção, ler romance, ler coisas que não tem nada a ver com a vida real, né? Porque a vida real eu já vivo ela ali no Eu imagino. jornalismo quase 24 horas. Então eu busco sempre poder estar com um livro na mão, me faz bem, né? Abre minha cabeça. E hoje, para mim, o meu grande respiro de momento de felicidade é o meu neto, né? E ficar junto dele, Não tem receber nada melhor para a vidro, saúde mental, com certeza. receber gracinhas que ele está fazendo, né? Mas é isso, eu não tenho assim nenhum hobby específico. Rosângela, eu também fiquei sabendo que você é mentora no PUC Angels. Eu entendo que ele é um espaço de mais de 80% do público ali feminino, que existe uma troca muito interessante, fortalecimento entre essas mulheres em posições estratégicas, apoiando as startups em estágio inicial. Queria que você comentasse um pouco sobre esse programa para gente. Ah, é muito inspirador. Eu sou membro, na verdade. É um grupo de pessoas que se unem para poder, na verdade, alavancar, né, ideias, alavancar projetos que façam sentido socialmente, que façam sentido na área da tecnologia, da inovação, na área também. São diversas, sustentabilidade, comunicação. Então, é um lugar de muita troca, né, onde mulheres, a maioria, pelo menos com quem eu me conectei, a maioria são mulheres, né? Mas existem homens também no projeto, Uhum. que tem como intenção liderar, mentorar pessoas nas mais diversas áreas. Então, por exemplo, semanalmente a gente se reúne e aí a gente coloca um determinado tema em discussão, normalmente um tema muito atual, e a gente discorre sobre aquele tema, cada um traz aquilo que pode colaborar, e depois, quando aquilo termina em ata, você divide aquilo em comitês e a gente vai tentando pulverizar aquilo nas mais diversas áreas. Então, você tem comitês de tecnologia, comitês de gestão, comitê de sustentabilidade, comitê de comunicação, comitê de eventos. A ideia central é que as pessoas que estão iniciando as suas carreiras, de alguma forma, possam contar com a experiência de pessoas que já estão Claro. num outro patamar. Então, isso acontece o tempo todo, porque você pode não estar no comecinho, mas você pode estar no meio de um processo Uhum. e conversar com alguém que já chegou lá onde você gostaria de estar. Sim. Ou você está onde você gostaria de estar e dentro desse universo de conversas, trocas, experiências, dados, pesquisas, lançamentos, eventos, você entender que você pode também construir outras possibilidades. Não, e quão relevante é isso para uma startup que está começando e que precisa né, desse gancho, dessa estrutura. Exatamente. Que É bacana. muito bacana. Eu tô há pouco tempo com eles, comecei agora, né, em Tá, 2024. tá. Mas eu acredito que é um movimento muito importante e que é todo conduzido por membros, né, fundadores, são ex-alunos da PUC. E para você participar também é um pré-requisito, né? Que Uhum. você tenha passado de alguma maneira pela universidade, ou na graduação, ou na pós-graduação, especialização. Então, é muito bacana. É Maravilha. isso. Tem alguma mensagem final que você queira deixar para a nossa audiência, e principalmente para as mulheres, né, que vão se inspirar nessa entrevista de hoje, no teu Tem perfil? super, porque assim, eu tenho lido também e tenho me envolvido muito com um tema que é o etarismo, né? A gente tem visto cada vez mais as pessoas falarem sobre isso, pessoas que têm aí 50 a mais, de Uhum. alguma forma não estão conseguindo se recolocar, ou estão achando que já fizeram tudo. E o que eu queria dizer é o seguinte: eu me tornei diretora executiva de jornalismo depois de tantos anos de carreira, exatamente aos 51 anos, né? Olha, E é uma coisa que mudou completamente a minha vida profissional. Mudou a minha maneira de enxergar o jornalismo também.
contribuiu com uma série de conhecimentos e de novas pessoas na minha vida e de novas oportunidades. Oportunidades fora do Brasil, conhecer lugares, participar de eventos, falar de outras coisas, né? Essa aqui é uma oportunidade por causa disso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que na verdade, não pensem, quem tiver aí com seus 50 a mais, mulheres, homens, que terminou, que não tem mais nada para aprender, nada para fazer, que não pode virar uma chave. Na verdade, o que precisa estar dentro de você é sempre uma luzinha, uma energia, uma vontade, né? Quase que uma busca mesmo por fazer coisas novas, conhecer pessoas novas, fazer coisas que estão fora do seu radar, Se fora da expor. caixinha. Aham, com certeza. Levanta a Sim, é mão isso. e diz assim: eu tô aqui, eu quero fazer isso. Você já pensou em mim para fazer isso aqui? Já pensou se não é legal? Se eu não sou a pessoa certa? E isso na vida profissional e pessoal. Que bacana. Muito lindo. Obrigada, Rosângela. Estou muito feliz de tê-la aqui. Foi um prazer imenso. Por mim, continuaria esse papo aqui no offline mais umas horinhas, porque tem muita coisa para a gente falar. Mas eu acho que a gente falou sobre os grandes temas aqui e sobre as curiosidades principais que a gente queria entender sobre o seu perfil, sobre a sua experiência. Agradeço novamente em nome da Abbots, em nome do Streaming Ladies, e agradeço a Crosshost também por proporcionar o estúdio aqui para gente, o espaço. Muito obrigada. Eu que agradeço, adorei conversar, adorei a entrevista. Eu acho muito bacana quando a gente pode dividir experiências, né? Deve ter muita gente vendo, ouvindo, que de alguma forma se identifica, né? E então eu acho super relevante a, assim, a instituição em si. Eu conheci através de a organização eu conheci através de um movimento incrível, né, que vocês fizeram, que foi a época em que o Rio Grande do Sul estava sofrendo demais ali por conta das enchentes. Então foi criado uma super live, né, e várias pessoas falaram dos temas que elas podiam, que elas estavam autorizadas a falar, podiam falar, daquilo que elas entendiam. Foram aulas, Sim. aulas e aulas. Eu fui convidada para falar de jornalismo, adorei. Achei incrível aquele trabalho social. Então, é um prazer estar com vocês. Contem sempre comigo. Maravilha, muito obrigada.